Olá, amigos! Iniciando mais um Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no 20 e o 520 da Claronet pelo canal BATV. Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Hoje, um programa 95% feminino. Vou aprender muito com as meninas sobre balé, dança, iniciação na dança, aprendizado infantil e a profissionalização de bailarinos. Que espetáculo! Hoje eu vou ser nada mais nada menos do que aluno, só audição. Vou ser ouvidos das meninas. Juliane Garcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Manuela, tudo bem? Manuela Santos, que é filha da Elizabeth Santos, a Beth Santos. Sejam bem-vindas também ao nosso Encontro do Esporte deste sábado. Olá, muito obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes com essa oportunidade. Olá, tudo bem? Vamos falar sobre dança. Tudo bem, né? Já dizia o ditado, né? Vamos iniciar pelo início. E nada mais justo do que eu perguntar para Juliane sobre a iniciação da dança, a procura das pessoas e essa diferença da dança e do balé, ou é tudo mesma coisa? A diferença, pois é. Na verdade, o que é a mesma coisa, né, em relação ao que a dança e o balé nos proporciona, né? Claro, tem as suas diferenças da dança em geral, o balé, o que o balé foca principalmente, né? Mas hoje eu vou falar a iniciação da dança principalmente quando se é criança, né? Porque a dança, ela não é só uma atividade que ela vai divertir as crianças, ela vai ser essencial para o crescimento, para o desenvolvimento, e é uma atividade que ela é muito favorável para o bem-estar físico e emocional das crianças. Então, além da dança ajudar na coordenação motora, ela vai ajudar muito para a criança ser mais disciplinada, mais esforçada, e isso vai influenciar muito também no dia a dia da criança, né? Ela vai crescer com essa aprendizagem e vai ajudar muito mais para ela socializar, no crescimento, na coordenação motora. E o balé clássico, ele é uma das danças mais recomendadas para as crianças, já que elas estão nessa fase de crescimento e de desenvolvimento, né? Por quê? Porque ela favorece a criatividade, a musicalidade, a criança ela aprende o que é a musicalidade e principalmente o trabalho em grupo, porque como a criança recém está se desenvolvendo, ela está acostumada a estar com os pais, com os irmãos, com os avós, só os adultos. Quando ela começa nessa atividade física com as crianças, ela aprende a lidar melhor com outros tipos de criança. E assim vai se desenvolvendo, vai criando a sua própria personalidade, que é muito essencial, né, para o crescimento. Então, que interessante porque principalmente, né, quem tem filha menina, né? Tipo, eu tenho uma menina de 6 anos, né, e eu acho que hoje tá mudando muito, né? Mas sim, a menina é do rosa, o menino é do azul. Eu, particularmente, adoro ver minha filha com qualquer outra cor, menos o rosa e o sim, roxo, que ela é apaixonada. Então, quando ela tá com uma roupa, por exemplo, toda preta, eu já acho super diferente, né? Mas eu acredito que a Beth, por exemplo, deve receber lá na escola muitos pais que as crianças, de repente, nem sabem ainda qual é o esporte que querem, mas o pai chega com ela de mão, já quer botar, né, lá assim, no balé. Não, a minha menina vai fazer balé. E daí? Como é que faz para trabalhar, Beth, isso aí na cabeça dos pais? Tu sabe que isso é uma questão bastante importante, né? Porque eu tenho recebido, antigamente, a escola tem quase 30 anos, né? Eu brinco muito que elas têm de vida o que a escola já existe. Então, antigamente existia muito essa coisa do pai que trazia o filho, mas hoje essas crianças estão tão espertas,
já nascem mexendo no computador, já sabem o que querem, já vão lá na internet, já experimentam um monte de coisas. Tem crianças que chegam na escola já dançando, porque viram na internet. Olha, prof, eu nunca fiz balé, mas eu já estou fazendo isso. Impressionante, nós recebemos uma aluna essa semana que já tem a perna aqui do lado, developê, porque faz há 1 ano vendo na internet. Então, eu tenho recebido muito mais crianças hoje em dia que são crianças que fizeram a opção de dançar, e muito menos esse perfil de que o pai e a mãe que levam. E tem um outro fator bastante importante: a mãe que amava o balé e que não pôde dançar e levava a filha, hoje não leva mais a filha. Ela mesmo, como adulta, começa a dançar balé para seguir esse sonho. Então, ela mesma realiza o sonho de dançar, não precisa mais empurrar a filha para uma coisa que, de repente, ela nem queria. Mas existe também esse ponto do pai trazer a criança e do professor ter a noção se aquela criança vai querer fazer ou não. Então, o professor fala com os pais e diz: olha, eu acho que a atividade do balé não é uma atividade que a criança queira fazer. Mas é muito difícil, nós recebemos alunos que não adorem as aulas e continuem dançando. É bem difícil. As crianças Manu, adoram. eu tô aqui para te defender, te defender, tá bom? Então tu não precisa concordar com tudo que a tua mãe falar. Ela te influenciou, ela te pegou pela mão, te levou para dentro da escola, ou tu foi de coração aberto? Por vontade própria. Fui de vontade própria. Dei meus primeiros passos no palco, atravessando de um lado ao outro. Tinha um ano e meio quando isso aconteceu. Até porque eu acredito que quando a Manuela nasceu, 4 meses depois, teve que vivenciar com a mãe dentro da escola. Então não tem como se apaixonar, tu vai te apaixonando aos poucos, né? Mas o interesse pela dança, pelo balé, nos conta um pouquinho de como é que foi esse teu início, né? A Juliane falou da iniciação de todos e agora tu nos fala da nossa, da tua, porque é uma experiência que tu, dentro da barriga, já tinha esse sentimento, né? A minha mãe, por exemplo, fazia aula de balé quando estava grávida de mim. Então, eu não posso dizer que ela me influenciou completamente. Claro, eu tive também, teve muito essa questão de eu querer ser bailarina, mas também por causa do meio, né, que me influenciou um pouco, sempre ali na escola de dança, indo para os festivais desde pequenininha, até quando eu não tinha idade ainda para começar as aulas de dança. Então, tudo foi uma questão de influência. Eu tive influência de vários meios diferentes, para eu gostar de dançar, para eu ter esse interesse de ir atrás da dança, né? Manu e Juliane, principalmente, antes da gente entrar na parte técnica, as curiosidades, né, que é muito importante. Vocês hoje dão aula, mas logicamente já receberam aulas, né? Sim. Eu gostaria de saber de vocês, pode começar pela Juliane, a experiência que tu já teve como atleta. O pessoal da dança é considerado atleta também, ou não? Sim, óbvio. Porque tudo que a gente faz, nossa senhora, todas as nossas aulas, né, a gente trabalha muito o nosso corpo, né? É o corpo inteiro, até do fio de cabelo até a ponta do dedão. Então a gente trabalha muito nossa musculatura, né, as aulas, sempre lá repetindo, para chegar num nível até mais saudável, né? Que tipo de competições, Juliano, já participou? Estados, países? Nos conta um pouco dessa tua experiência aí na dança, no balé, porque eu acho fascinante, assim, pouco entendo, né? E tô aqui de coração aberto, aprendendo com você sobre dança, sobre balé, sobre toda essa magia. Mas eu acho muito legal as fotos, assim, quando eu vejo na internet de bailarinas, porque eu fico imaginando que eu, particularmente, nunca vou fazer aquilo dali. Então, eu posso admirar quem consegue fazer, né? Mas nos conta um pouco dessa experiência. É que aqui no programa o que acontece? Um dia vem um personal, aí eles querem me botar na linha. Tu vai fazer exercício, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo. Aí vem o pessoal do SESC e nos fala sobre o campo de futebol deles, que é um campo de futebol que é
que é espelho para o Brasil todo, porque recebe um tratamento completamente diferenciado e do mesmo nível do Beira-Rio e da Arena. Daí eles querem que eu vá lá bater uma bolinha. Aí semana passada estava com o pessoal da natação aqui. Não, querem que eu faça natação. Agora vocês hoje gravando conosco, participando do Encontro do Esporte, vocês não vão querer que eu faça balé, né? Óbvio! Mas me conta um pouco dessa tua experiência. Tem que mexer alguma coisa. Então, eu sou muito, assim, de gostar de estar na minha casa, né? Minha casa dança em Porto Alegre. Então, eu fui mais, assim, aqui no Rio Grande do Sul. A gente foi para festivais Bento Gonçalves, Santo Ângelo. Eu fui, né? Com a escola. E o São Leopoldo também já fui. Eu sou mais aqui dessa região aqui, mais do Rio Grande do Sul, né? Mas participei a vida inteira dos festivais daqui. E agora, o ano passado, a gente foi para o Festival do Chile, né? Que foi meu primeiro festival internacional. Que não foi um festival, foi uma amostra de dança, né? Mas para mim já é uma experiência, né? De estar com outras delegações, estar lá vendo outros tipos de dança. Interessante. Beth, fazendo um comparativo entre ginástica, dança e balé, a ginástica, o atleta começa muito cedo, né? A gente vê aí em competições mundiais, competições olímpicas, na ginástica, por exemplo, meninas de 12 anos tá no auge da disputa e de um certo amadurecimento dentro do esporte. O balé me parece, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, qual é a idade assim que o balé atinge aquele amadurecimento legal do atleta? Olha, isso também isso também está em fase de transformação no balé. Antigamente, a criança, ela demorava mais tempo, sobretudo aqui no Brasil, onde as meninas não se dispõem, as famílias não se dispõem àquela prática tão frequente. As meninas, geralmente meninos, fazem aula 2, 3 vezes por semana, às vezes apenas 1 ou 2 horas, o que torna impossível que se chegue tão cedo no auge da técnica. E o balé, ele é sentimento, ele é arte, mas ele é técnica. Sem a limpeza técnica que precisa, ninguém vai achar aquela obra, ninguém vai entender o que aquela obra significa. Então, não adianta dizer, porque se eu mexo meu ombro, eu estou dançando balé. Não, no balé não é assim. No balé, tu precisa de horas diárias. Então, quanto mais aulas tu fizeres desde cedo, melhor vai ser, e a rapidez com que tu vai chegar nesse auge, né, vai modificar de acordo com o número de aulas que tu faz, de horas que tu te dedicas. Por exemplo, se eu pego uma menina hoje em dia, tem criança de 2 anos que inicia no balé. Mas a gente fala balé, mas não é balé. Porque com 2 anos, a criança não vai dançar balé. Tem muita mãe que acha que a criança vai botar uma sapatilha mágica e vai sair voando, dançando maravilhosamente bem. E não é. Lá na escola, pelo menos, a gente prioriza muito a saúde física, a preparação física. Então, elas têm aula desde pequenininha de preparação física, para deixar o corpo com a força que precisa para aquela carga de coisas que o bailarino precisa fazer, né? Com aquela suavidade. Porque no esporte em si, o atleta, ele faz força com cara de força, né? Faz e tensiona. Bailarino faz coisas tão difíceis quanto, só que com aquela cara de que nada está acontecendo, né? Então, o auge do bailarino, hoje em dia, internacionalmente, eu viajo muito com a Manu viaja muito o mundo afora aí, então a gente vê crianças de 12 anos, de 13 até 15, fazendo coisas que antigamente uma mulher de 25, de 30 ia conseguir fazer. Hoje, realmente, com a evolução toda que se trouxe todo do esporte para dentro da dança. Pra dentro da dança como arte, né? Porque o desenvolvimento do balé é mais uma arte do que um atletismo. Isso. Então, o que a gente faz? A gente traz todo esse desenvolvimento físico
para proteger o bailarino para ele dançar mais tempo. Hoje em dia tem bailarino com 50 anos que dança maravilhosamente bem, como uma menina de 20. Tem bailarinos que dançam, que entram mais tarde, sobretudo os homens entram mais tarde, né, no balé, porque existe muito preconceito dos pais, das famílias, de não colocar o menino desde cedo e tal. Raramente entram crianças, meninos, geralmente já entram adultos quando eles podem escolher. Mas a gente nota muito isso, assim, essa longevidade, essa democratização na dança. Hoje, antigamente, quem não entrasse quando criança não conseguia dançar. Hoje, uma pessoa que entra mais tarde consegue atingir níveis altíssimos em pouquíssimo tempo, porque a técnica já evoluiu bastante. E depende do desenvolvimento de cada bailarino também, não é uma dedicação, não é uma coisa assim, no geral, que tu deve analisar conforme a dedicação do aluno, né? Mesmo, porque cada um tem o seu próprio desenvolvimento. Quando o bate-papo ele desenvolve legal, eu pego todo o roteiro aqui, amasso e jogo fora. Agora fazendo uma reflexão em cima do que a Beth vem falando sobre o atleta, né, o dançarino, bailarino de 50 anos e o menino de 20 anos. A disciplina é a grande característica que a dança pode te trazer, a dança, o balé, a disciplina, porque tu chegar com 50 anos tendo o mesmo desenvolvimento, ou até mais, de que uma menina de 20 ou um menino de 20 anos, isso tem que andar lado a lado demais com a disciplina, né? Eu acho que a disciplina que o balé traz para a vida é o maior ganho que uma pessoa pode ter, porque essa disciplina é a disciplina de que tu sabe que tu é bailarino mesmo quando tu não tá no palco. Tu é bailarino fora do palco. Então, tu tem essa responsabilidade de cuidar do teu corpo, de fazer atividade física para ele estar saudável para poder dançar, porque não adianta um bailarino levantar a perna e a perna de baixo está sofrendo, tá prejudicando. Então, muita gente precisava parar de dançar antigamente por causa disso, por causa das lesões, né? E hoje, com as novas técnicas que o balé atingiu e com toda essa performance que ela trouxe de dentro do esporte para dentro da dança, porque uma coisa está acoplada à outra. Não adianta ter esse ranço que se tem alguns professores, porque educação física, balé, eu fiz educação física, vários professores de balé fizeram, e a gente utiliza muito, muito na proteção dos próprios bailarinos, que estão durando mais, dançando mais, né? Esses dias eu mandei um vídeo para a Juju, que está grávida, da Maria Júlia, né? Minha neta do balé, e aí o que acontece? Bailarinas grávidas ali, de 8 meses dançando. Né? E era uma coisa que antigamente era muito difícil de ter. Hoje em dia, as bailarinas de companhias internacionais dançando grávidas. E depois que ganham, as crianças também continuam dançando. Polina Semionoves, Svetlana Zakharova, Alessandra Ferri, grandes exemplos disso. As crianças no chão, assim, as mães fazendo plié. Qual é o maior espelho aí? Qual é o país referência aí do balé, da dança? País referência. Olha, Rússia? Nós temos, assim, historicamente, a Manuela é historiadora da arte, pode falar mais com mais ciência disso, mas assim, historicamente o balé nasceu na Itália, na corte italiana. Depois, com o casamento da Catarina de Médici, foi para a França. Na França se fortaleceu, foi construída uma escola de artes, de música, né? Lá na França. E aí houve uma mudança toda no mundo político, geopolítico. A transformação do absolutismo para o imperialismo no mundo, né? A época das grandes revoluções na França foi a Revolução Francesa. Então, o que os artistas fizeram para o balé não acabar com a Revolução Francesa? Porque os revolucionários não queriam mais saber de nada que lembrasse a corte, né? A época da monarquia da França. Então, eles levaram para a Rússia
o balé da França, e lá se desenvolveu o balé no mundo contemporâneo. E na Rússia, eles estavam querendo um entretenimento, é aquela história do pão e circo, né? Estavam querendo entretenimento para a massa trabalhadora, né? Então, assim, lá eles não têm frio, né? Frio, e aí, então, futebol não podia, foi o balé. Então, lá na Rússia, que ele cresceu muito. Mas, historicamente, na França é que foi o auge do balé dentro do imperialismo, né, Manu? Dentro da corte, era uma dança da corte, não era uma dança do povo. Quando foi para a Rússia, isso mudou, né? Foi quando o balé foi popularizado, como os historiadores chamam, quando ele foi para a Rússia. O povo assistia, isso, né? Se viu uma importância do povo ter acesso àquela dança, aquela nova arte que estava se aprimorando, diferente de antes, dos outros lugares que tinham se desenvolvido para a dança clássica. Eu fico imaginando... Depois com os balés de Diaghilev, que era um coreógrafo russo, que resolveu levar as maiores estrelas do balé da Rússia para fazer uma turnê pelo mundo. E daí, nessa turnê, muitos bailarinos já foram ficando aqui, ali, abrindo escolas, e aí a coisa se disseminou. E hoje em dia a gente tem várias escolas boas em várias partes do mundo. Na técnica russa, os balés de Diaghilev também, né? Todas essas escolas. Eu fico imaginando rodas de conversa na casa da Manu e na Beth, sobre o que deve ser. Elas devem falar de história do balé, da dança, de como surgiu o dia todo. Juliane, tu tem essa parceria em casa também na família ou é peça exclusiva na dança e no balé? Eu tenho a minha mãe, que começou a fazer balé depois de mais velha, né? Aí a gente também fala bastante de balé. E o marido que dança. O marido que dança também. O marido é bailarino também. Nos conhecemos na escola. Dentro da escola. O esposo da Juliane... Só podia. Esposo da Juliane também dança, é isso? Sim, desde pequenininho ali na escola. Folclore. Folclore, então o churrasco, aquele do gaúcho no final de semana, a conversa deve ser dança. Com que legal. Tá sempre presente na nossa vida. Que legal, fantástico, realmente. Eu vinha aqui pensando e escutando vocês falar, a Beth falando da história, o surgimento e tudo mais, eu fico pensando que todos os outros programas, todos os últimos sábados que eu venho apresentando e venho conversando, passaram professores e proprietários de academias com piscinas, pessoal da natação, personal, treinadores de maratona e tudo mais, e eu fico pensando que todos esses programas serviram para eu poder fazer um raciocínio de que para chegar no balé, para chegar na dança, a importância de todos os outros que passaram, porque daqui um pouco, pelo que eu estou vendo, e me corrijam se eu estiver errado, pelo que vocês estão nos passando, e eu acredito que os telespectadores também estão entendendo isso, não é simplesmente chegar, dançar. Não. Eu acredito que deva ter um dia, por exemplo, que a Juliane não vai para academia de dança e sim para academia. Ou não, estou errado. Não. Existe uma preparação física, não só a dança. Tudo anda muito junto no balé, na dança, para o bailarino, né? Sim, o bailarino tem que estar sempre com o seu corpo em forma, né? Claro que a gente, lá na escola, a gente trabalha muito em relação à saúde, então a gente faz muitos exercícios voltados para a nossa saúde física, né? Não é só os exercícios do balé, a gente faz nossas atividades físicas, né? Para musculação, para fortalecimento. Que legal, que legal. Interessante. Eu quero no próximo bloco... né? Tu imagina o bailarino querer dançar e daí o corpo não corresponder, poder se machucar, poder se lesionar. Então, é fundamental que o preparo físico esteja aliado ao preparo artístico. Exatamente. Que legal.
Nós vamos aí para o nosso primeiro intervalo comercial aqui do nosso Encontro do Esporte desse sábado. Lembrando, nosso encontro é todos os sábados, ao meio-dia. Para quem perde uma parte, quer acompanhar o programa todo, vai lá no nosso youtube.com/Encontro do Esporte. Todos os programas ficam lá à disposição também. Então, daqui um pouco, pegou no meio do caminho, chegou 12h30, perdeu a primeira parte, vai lá, te inscreve no canal, ativa as notificações e clica no sininho, que sempre que chegar um programa novo, ele fica lá à disposição para vocês. E aqui no canal Bá TV, 20 ou 520 da NET, canal Bá, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia. Hoje recebendo a Beth Santos, Juliane Garcia e a Manuela Santos, as meninas do balé, da dança, e que fazem essa profissionalização de bailarinos aqui em Porto Alegre. Um rápido intervalo comercial e eu já volto. Próximo bloco, quero saber sobre as crianças do balé, quero saber sobre educação física e muito mais. Quero saber tudo de balé. Fica aí que eu já volto. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Eu comecei no União com 14 anos a nadar, aprendi a nadar no União. Então eu sempre pratiquei algum exercício. Porque eu gosto de me movimentar, eu acho que é vida. Dá mais disposição, mais mobilidade, né, com o corpo. Já faço parte deste programa há mais de 10 anos. Eu sempre pratiquei esporte, sempre nadei muito, eu fazia muita musculação, mas esse programa eu gosto demais. Nós temos uma professora maravilhosa, sempre as aulas são muito interessantes, são muito boas, muito vibrantes. Eu estou neste programa aqui no União há 20 anos, desde a sua criação. À medida que o grupo foi envelhecendo em termos de nova coordenação, ele foi enriquecendo. Passou a ter essa ginástica que é espetacular para nós. Nós precisamos fazer ginástica e fazer num meio com pessoas agradáveis, com pessoas da nossa faixa etária, e isso acabou criando uma amizade entre as pessoas. Isso é muito bom. A prática de atividade física para idosos pode ser resultado de uma prática contínua que ocorreu ao longo da vida, como uma nova aquisição para manter-se ativo. Os maiores benefícios emocionais se dão numa tríade de socialização, por identificação com o grupo, qualidade de vida e principalmente por ser protagonista de sua história. É muito bom fazer parte de um grupo de pessoas que têm mais ou menos as ideias que eu tenho, essa disposição que eu sinto. Esses benefícios também podem ser encontrados na prática de musculação e na ginástica especial. Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso Encontro do Esporte, o nosso encontro de todos os sábados ao meio-dia aqui no 520 ou canal 20 da Claro Net, pelo canal Bá TV, o nosso Encontro do Esporte há 30 anos no ar. Hoje falando sobre balé, sobre dança, com as meninas daqui de Porto Alegre que fazem um trabalho espetacular. A Beth Santos, Juliane Garcia e também a Manuela Santos. Meninas, deixa eu perguntar o seguinte para vocês. Balé Kids, nos explica um pouco sobre isso.
porque eu fico imaginando, né? Papaizinho, como eu falei no primeiro bloco, chega lá com a filhinha na dança e a Beth olha assim e já diz: ó, o pezinho tá diferente. Essa tem dom pro balé. Me explica como é que é feito esse trabalho aí com a meninada, com aqueles pequenininhos que estão recém chegando. Quem vai falar? Eu? Eu ou as gurias? Fiquem à vontade. Qualquer uma das três sabem muito mais do que eu. A mais experiente. Então, quando a criança chega na escola, a gente sempre faz uma avaliação para a gente ver qual é o corpinho, como funciona aquele corpinho, né? Porque cada criança, eu digo sempre para as gurias que são professoras, para tratar sempre as crianças como um universo, né? Com os seus próprios talentos, as suas próprias dificuldades. Não existe criança perfeita para o balé ou criança imperfeita para o balé. Todos que dançarem vão crescer, vão poder evoluir muito. Já vimos crianças que chegaram com problemas com diversos problemas, né? Físicos e mentais, e até com diferença de altura de uma perna para outra, que nós ajudamos muito, porque o balé ele trabalha muito isso, né? Tanto a parte psíquica quanto a parte física. Então, todas as crianças aproveitam muito. E tem uma outra curiosidade, né? Depois a Ju vai poder falar mais, porque a Ju que trabalha com as crianças bem pequenas lá na escola. Mas a curiosidade é a seguinte: nem sempre aquela criança que a gente vê e acha que tem um talento absoluto é aquela criança que vai crescer e vai continuar dançando. A gente nota que, às vezes, aquela criança que tem mais dificuldade é a criança que depois vai se tornar primeira bailarina, que vai encantar o mundo, aquela criança que se acha esquisita, ou aquela criança que tem N problemas, né, de autoconfiança, de timidez. São as crianças que a gente se surpreende sempre, porque são as crianças que desenvolvem muito bem. Né, Ju? Tu que tem as babies lá na escola, que são as que chegam loucas para já sair dançando tudo. A gente estava até conversando sobre isso, né, prof, esses dias, que eu tinha uma turminha que a que mais tinha dificuldade de conseguir ter disciplina e, enfim, se desenvolver, né, é a única que sobrou da turma dela. E tinha milhares, né, outras que tinham seus talentos, mas que não quiseram seguir na dança, né. Às vezes também pela dificuldade, até às vezes dificuldade pessoal, né? Mas aquelas que têm a dificuldade é como se fosse até um impulso, né? Para querer continuar, para querer batalhar. Não, eu gosto, então eu vou. Não adianta que eu tenha dificuldades físicas, eu vou lá, eu vou batalhar. E é muito lindo de ver isso nas crianças que estão recém começando. O grande talento, então, surge naqueles que têm lá no início a maior dificuldade. Os que têm um talento já externado, vamos dizer assim, daqui um pouco acabam, por outros motivos, tomando outro rumo e não permanecendo. E aqueles que têm uma grande dificuldade são os que se tornam grandes bailarinos. É por aí, Beth? Olha, o que eu tenho visto nesses 30 anos, né, de ensino e de aprendizado, que no fim, a aula que eu dava 30 anos atrás era uma e hoje é outra completamente diferente. Meus alunos chegam ali com os filhos para me entregar, né? E aí eles acham que, prof, agora tu tá muito mole e não sei o quê. Bom, eu era bem mais durona, mas agora eu tô mais derretida, como eu digo, né? Mas o que eu digo é que todas as crianças, elas aproveitam muito. E nem sempre aquelas mais talentosas são as que continuam. Geralmente, os que têm mais talento, eles também não têm tanta vontade. O talento, ele nem sempre vem com aquela vontade, aquela paixão que tu tem que ter para permanecer. Porque tu imagina assim, é uma atividade que tu vai demorar anos para conseguir fazer as coisas da maneira com que tu sonhou.
Então, muitas crianças, elas se desanimam porque não conseguiram fazer. Então, o que acontece? Acontece que em Porto Alegre, a gente nota muito em outros lugares do Brasil, surgem novos caminhos, novas tendências de aula para a criança, né? Então, o importante é realmente a gente ver o que faz bem para a criança, sem esquecer que qualquer brincadeira que a gente for fazer tem que ser com um objetivo bem claro de aprendizado. A força de vontade, ela vale muito mais do que o talento, né? E eu acho que isso é para a vida toda, né? É em todos os setores, é no jornalismo, é no esporte. Vamos pegar um exemplo aí do que aconteceu na última quarta-feira no estádio Beira-Rio, né? Só talento não adianta. Os jogadores do Inter estavam parados, né? Força de vontade zero. O Grêmio no Campeonato Brasileiro vem acontecendo isso. Chega num Grenal, parece que eles botam o dedo na tomada e pum, e cresce, né? Então, a força de vontade, ela, claro, aliada com o talento, aliada com o dom, funciona muito melhor. Mas a força de vontade, ela é demais também. Eu me lembro, e tenho vários exemplos aí na vida, lá com 12 anos de idade, na escolinha de futebol de salão, né? Sempre tinha um bem magrinho, né? Que todo mundo apostava. Mas tinha aquele bem gordinho que ninguém dava nada e chegava na hora do jogo, ele fazia gol, ele desarmava o adversário, ele destruía com o jogo. Então, a força de vontade, e eu estou vendo que no balé também, na dança, é super importante. Quero perguntar para a Manu o seguinte: Manu, como é que é o processo de profissionalização de um bailarino? Isso tem muito a ver com a persistência, com a dedicação, com o fato de tu ter disciplina. Tu havia perguntado anteriormente, no outro bloco, sobre o que é a disciplina para o bailarino. Então, isso que é ter disciplina, é tu ter aquele foco, saber o que tu deve se alimentar, saber o que tu deve fazer, quais procedimentos tu deve utilizar, o que tu deve fazer para manutenção do teu próprio corpo. Tudo isso é disciplina, como tu vai se comportar dentro e fora da sala de aula. Porque quando tu é bailarino, tu não é bailarino só no momento que tu tá na tua escola de dança, mas tu é bailarino a partir do momento que tu pisa para fora da tua escola de dança, que tu vai para casa, que tu vai para outros lugares, que tu tenha consciência do que tu deve se alimentar, tu tenha consciência dos exercícios que tu deve fazer quando tu tá fora da tua escola de dança, que vão te ajudar, que vão facilitar a tua maneira de ser um bailarino depois. Então, gente, fiquei até com medo agora. Tem... A Manu fala muito bem, né? Fala. Se expressa bem. Eu já até fiquei meio nervoso. Vá que daqui um pouco, né? Tem mais uma concorrência aí no jornalismo. Mas, Manu, deixa eu te perguntar o seguinte. Por exemplo, no judô, no karatê, existe a graduação, né? Faixas e tudo mais. No balé, eu sou disciplinado, eu cuidei da parte física, a minha disciplina alimentar é show de bola, mas existe uma avaliação ou não? A Beth olhou assim e disse assim, a Juliane está pronta, vai dar aula. Como é que é feito isso? Não. Tem todo um processo, tem que passar por todos os níveis do balé, todos os níveis acadêmicos, como a gente chama, as horas acadêmicas que tu tem que passar para poder concluir o teu ano, né? A tua grade. No final do ano sempre tem um exame prático, um exame teórico, para ver se o aluno está pronto para passar para o próximo nível. E depois que tu concluir todos os níveis de balé, que são de 9 a 10 níveis de balé, que nós esperamos os bailarinos ter, claro, tem bailarinos que precisam de muito mais níveis para conseguir concluir o ensino deles com a dança. E depois de tudo isso, tu tem que passar por cursos, tem que passar por um monte de situações que vão te capacitar a dar aula de balé. Uma coisa é tu se formar como bailarino, outra coisa bem diferente é tu se formar como professor de dança, como professor de balé. E tu quer ser professor de balé, mas tu vai ser professor para qual nível de balé? No que da dança que tu vai trabalhar? É porque é muito amplo, né? Quando tu fala em balé, existem escolas acadêmicas. Então, tu pode seguir a escola francesa, Bournonville, tu pode seguir a escola russa, que é da Vaganova, tu pode seguir
A escola cubana, a escola americana. Escola cubana, a escola americana, aquelas questões que a gente havia colocado antes, sobre a influência dos balés russos para as escolas mundiais, quando os bailarinos do Sergei Diaghilev, né, da companhia de balés russos dele, começaram a viajar em turnês pelo mundo e começaram a ficar em lugares diferentes e a fundar suas próprias escolas e suas próprias metodologias de ensino também. E a Elizabeth Santos, qual é a escola que tu seguiu? Eu sigo sempre a mesma escola, que é a escola da Vaganova. Acredito nesse método como sendo um método eficaz de ensino, assim como o Royal Ballet da Inglaterra também é um método de formação. A nossa escola, o Ballet Elizabeth Santos, é uma escola de formação. Então, as crianças, como a Manu já disse, elas passam por vários níveis. Por exemplo, a Ju, para se formar, eu acho que ela ficou uns 12 anos, porque ela entrou antes do nível acadêmico 1. Então, ela fez os níveis preparatórios enquanto bebê. Depois que ela ficou com 6, 7 anos, então ela entrou para os níveis acadêmicos. Então, ela ficou mais do que 9 anos, ela ficou 12 anos na escola para se formar. E depois disso, no último ano, no penúltimo ano, ela fez um treinamento dentro da sala de aula para os níveis preparatórios de dança, que é onde ela se especializou no balé. Então, ela ficou comigo, a gente estudou planejamento de aula. Então, lá na escola, cada nível, cada turma tem o seu planejamento próprio e cada criança tem o seu planejamento próprio também. Digamos que aquela criança esteja numa turma, mas que em 6 meses ela fez o que a turma teria 12 meses para fazer. Então, ela é automaticamente colocada num outro nível para que ela não perca mais tempo, para que ela continue fazendo as coisas conforme as habilidades que ela tem. Isso. Quantos inscritos tem na escola? A escola trabalha com 100 alunos, geralmente, né? Agora, com a pandemia, os 100 alunos dentro da escola, mais ou menos. Nós temos os projetos sociais, que, infelizmente, nessa gestão, eles foram abolidos de Porto Alegre. Então, nós continuamos por conta própria em 2 lugares, no Martins Felisberta, no bairro Mário Quintana. Nós temos um na Associação Nasce Paz, um projeto social, e nós temos outro na Restinga. E nós trabalhamos também com crianças lá. Então, se a gente for somar tudo, é um número bem expressivo de crianças. E as gurias também dão aulas em escolinhas, então, se a gente for somar tudo, realmente é bastante gente. É muito difícil passar um sábado e a gente não tocar no assunto pandemia, isolamento social, empreendedorismo e se reinventar. É o que mais se fala nesses últimos aí 6, quase 7 meses de isolamento social, né, Beth? E eu ia, antes de entrar nesse assunto, realmente eu ia te perguntar sobre esse lado social, sobre esses trabalhos que estavam sendo feitos, né, antes da pandemia. Queria que tu contasse um pouco para a gente aí quais as comunidades que a escola atende, qual é o serviço social que vocês conseguem oferecer para as pessoas e aonde que fica a escola também, né? Porque daqui a um pouco as pessoas estão aqui nos assistindo, se interessaram, querem saber, ou se tu achar melhor, depois no final do programa, a gente passar endereço, passar contatos, que bom, rede social, tudo isso para as pessoas também que tenham interesse, porque daqui a um pouco o Barbosinha aqui gosta de ir para a noite, dança e acha que dança, mas na verdade ele não dança, né? E daqui a um pouco tá aí a oportunidade dele buscar uma especialização, aprender de verdade, né? Os projetos sociais, a gente trabalha com os projetos há 17 anos. Nós começamos numa gestão da prefeitura com um projeto, eu apresentei, né? E até a gestão ali onde estava o Fortunati e o Melo, desde então conseguimos nos manter. Mas a partir dessa gestão, a última gestão agora, esses projetos foram abolidos de Porto Alegre, né?
infelizmente, porque muitas crianças que a gente atende, realmente não têm condições de ajudar com nenhum tipo de taxa, com nada. Realmente são crianças que enfrentam dificuldades muito grandes na vida, já desde pequenas, e as mães trabalham em 3, 4 empregos, tem algumas que têm 11 irmãos, então é complicado uma pessoa com salário mínimo alimentar essas crianças e ainda ter alguma disponibilidade financeira para ajudar no projeto, como é agora, né, que a gente tem uma ajuda de custo para os pais, para pagar os professores, passagem, essas coisas assim, né? Então, algumas crianças, com a falta desses projetos em Porto Alegre, perderam muito, porque os projetos esportivos, os projetos artísticos que existiam em Porto Alegre, eles davam uma esperança, uma luz no fim do túnel para essas crianças que só enfrentam dificuldades, né, para essas famílias. E muitos talentos nós descobrimos e demos bolsa aqui na escola para continuarem os estudos, muitos. E hoje são formadas em educação física, nós temos 2 que se formaram ano passado em educação física, temos uma dentista, temos em diversos campos, porque o balé foi só uma entrada para a pessoa se sentir uma cidadã de fato, para a pessoa saber o espaço social dela, né? A importância que ela tem e a força que ela deve ter para enfrentar as dificuldades. Então, muitas vezes a gente pergunta para a criança, o que tu quer ser quando crescer? Tia, eu nunca pensei nisso. Né? Então, é triste quando a criança não tem um norte, não tem uma esperança. E tirando esses projetos todos que foram tirados de Porto Alegre, essas crianças ficaram órfãs, né? Dessa esperança, dessa luz, né? Dessa assistência que a criança deveria ter direito, porque ela tem direito, né? É lei, né? A criança ela tem direito a isso, e isso realmente é uma coisa bem triste. Então, a gente, como escola de dança, a gente continua nessas 2 regiões, uma bem na Zona Norte, que é no bairro Mário Quintana, na Associação Nasce Paz. E o presidente da associação, a Carla é a presidente, e o vice-presidente é o Manuel Rocha, que deram a maior força para o projeto acontecer. E lá na Restinga nós também estamos numa escolinha, né? Então, com a pandemia, a gente teve que se reinventar, como tu mesmo disseste. Foi realmente uma reinvenção. Eu não sabia o que era Instagram, né, Juliane? A Juliane. Eu não sabia o que era Instagram. Não sabia live. E eu fiquei apavorada de como é que eu vou dar aula de balé para os meus alunos, né? Então, nós tivemos, assim, um período que nós fomos, simplesmente fecharam as escolas, eu dei aula de noite e cheguei em casa e tinha umas mensagens de mães dizendo que a escola não poderia abrir no outro dia, como é que ia ser feito, e mães saindo da escola e tirando criança, e outras querendo saber como eu ia fazer para chegar até a casa delas, para elas terem aula, porque não queriam parar, e as crianças do projeto sem internet. Então, realmente foi, assim, um mês de pânico total. E aí nós sentamos e dissemos, não, o balé não pode acabar, a dança tem que continuar, a pessoa não vai simplesmente dizer, vamos apagar 2020. Não, 2020 existe e ele tem que ser parte da vida de todo mundo. Tem que ser construído como os outros anos. Nós temos que achar uma maneira de se adequar. Em meio à pandemia. Eu fico imaginando, por exemplo, ainda sobre esse trabalho social, aquele menininho, aquela menininha que vocês buscaram lá no meio da comunidade, que daqui um pouco tu perguntou, como tu mesmo disse, o que eles pretendiam da vida, e eles, não, nunca pensei nisso. Aí tu te depara com esse mesmo menino, cresceu, criou uma certa disciplina, se dedicou, e daqui um pouco está lá recebendo um diploma de educação física, de psicólogo, de qualquer profissão que seja, e a Beth sentada com aquele orgulho todo na primeira fila, no auditório. Chorando.
Pois é, eu até não ia colocar o chorando, mas já que tu acrescentou, chorando, e claro que a escola é a tua vida, é os teus boletos, é a tua família, é tudo isso, mas a sensação de daqui um pouco ver alguém se formando, acredito que não tem como explicar, deve ser um sentimento único, né, Beth? E é uma coisa assim que quando eles chegam na adolescência, eles ficam todos de mal comigo. Porque eu digo assim, não tem adolescência para mim. Para mim, ou tu é criança ou tu é adulto. No balé não tem história de adolescência. Não tem história de psicologia aqui. Aqui tu tem que vir e dançar, fazer o que tu tem que fazer, tem que ter disciplina, né? E quando elas começam a dar aula, eu também incomodo bastante, né? E depois elas às vezes não falam comigo e tal. Então agora, esta semana, uma das minhas alunas, a Suelen Fagundes, veio conversar comigo que ia dar uma entrevista sobre esporte, porque ela se formou em educação física, e ela queria que eu dissesse um pouco de como está o projeto hoje, porque ela queria dizer que ela se apaixonou pela educação física por causa do projeto de balé e tal. E daí ela me disse o seguinte: prof, como os teus puxões de orelha foram importantes para a minha vida? Como eu abri meus olhos para o que a vida podia me oferecer, como eu abri meus horizontes, né? E a Suelen é um exemplo daquilo que a gente quer com os projetos sociais dentro das comunidades, que eles se enxerguem como pessoas importantes, como agentes importantes de vida, de cidadania. Então, esse é o maior legado. Claro, a Suelen foi melhor bailarina, escolhida melhor bailarina de Bento Gonçalves, né? Foi uma das selecionadas e tal. A Manuela, melhor bailarina, todos os prêmios que tu imaginar, elas tiveram, mas esses prêmios eu acho que serviram para elas entenderem o valor que elas têm para a vida. Então, esse é o maior legado que a gente pode deixar. Uma mãe uma vez me disse assim, ó, Beth, estava lá num festival de dança, a menina toda maquiada, porque daí a gente tem os figurinos na escola, as crianças não têm que pagar R$500 por um vestido, a gente reforma os vestidos que a gente tem, a gente manda na lavanderia, a gente coloca elas lindas, elas ficam maravilhosas. Aí a mãe disse assim para mim: prof, pensar que ano passado eu morava numa casa na beira de um rio e eu não podia dormir de noite com meus filhos por causa do barulho dos sapos embaixo da minha casa. E hoje eu estou aqui com a minha filha nesse palco e eu não acredito que a minha filha está tendo essa oportunidade. Né? Então, são coisas que a gente não esquece nunca na vida da gente, né? Meu marido sempre diz, um bailarino, que tenha sucesso na vida, que consiga descobrir um caminho a seguir, já teria sido suficiente para uma vida inteira de dedicação à dança. E é bem assim que eu me sinto. Corta o microfone da Beth, porque eu preciso encerrar o programa, eu não posso chorar antes do final do programa, porque eu fico imaginando todas essas coisas que a Beth está falando e, sem dúvida alguma, é uma satisfação muito grande. Juliane, quero te agradecer aí a gentileza de conversar com a gente, agradecer esse aprendizado que vocês nos trouxeram e que a gente possa ainda, por muito tempo, escutar o nome de vocês. E quero te dizer que a metade do nome da tua filha é o nome da minha, Júlia. Ai, que lindo! Maria Júlia já está dançando na ecografia. Não está entendendo. Inclusive, hoje ela tem aula às 17 horas no Hangout. Tá lá dançando. Ela, fazendo os pezinhos, a Maria Júlia. Que legal, que legal. Juliane, muito obrigado. Manuela, obrigado. Sucesso para vocês. Beth, por gentileza, para a gente encerrar, o endereço, contatos e rede social da escola, por favor, porque daqui um pouco, né, a minha está com 6 anos, daqui um pouco... Já né? vem dançar. É uma idade boa para começar. A nossa escola é o Balé Elizabeth Santos, Elisa com Z e Beth no final com TH. A gente fica na Protásio Alves, perto do Sesc,
lá do Sesc Campestre, né? 7.248. O nosso telefone é 3367-0400. Nossa rede social é toda, só procurar Balé Elizabeth Santos no Instagram, no Facebook, temos página. E eu queria aproveitar essa oportunidade e te agradecer muito pela nossa conversa, por essa oportunidade da gente estar aqui. Tu és uma pessoa maravilhosa, nos atendeu, nos sentimos muito bem recebidas por ti, nossa gratidão. E queria te convidar e convidar a todos para o congresso online que nós vamos fazer, um congresso internacional de dança, na rede dos profissionais de dança da América Latina, CIAD, que é a Confederação dos Profissionais, dos Artistas de Dança. Vai ser no dia 25 de outubro, procura lá na nossa página, @GalaCiad, e vai ser gratuito, totalmente gratuito, com grandes estrelas da dança, como Cecília Kersh, a Luciana Paludo, aqui de Porto Alegre, Matheus Brusa, vários outros de São Paulo, a Beatriz de Almeida, e no dia 26 o Gala Jovens Talentos, os Jovens de Amanhã, os Talentos do Amanhã, no dia 26 de outubro, pelo YouTube. Show de bola, sintam-se todos convidados. Nesse clima, quero botar um ponto final do nosso Encontro do Esporte deste sábado. Lembrando, perdeu uma parte, youtube.com/Encontro do Esporte. Vai lá, confere, Ctrl+C, Ctrl+V no link, espalha para todos os amigos e leva o nosso recado, tá bom? Encontro do Esporte todos os sábados ao meio-dia, aqui no 20 ou 520 da Claro Net, canal BATV. Grande abraço a todos, até o próximo sábado e bom final de semana. Obrigado.